Quinta-feira, 15 de junho de 2023, você vê imagens imagens aéreas da capital acreana Rio Branco e, é claro, a capital do nosso estado do Acre, que hoje completa 61 anos de emancipação territorial, se tornando Estado brasileiro. Parabéns ao nosso estado, a minha terra querida, do tacacá, da baixaria, dos lindos pontos turísticos, do Rio Acre, que banha a nossa capital e outros municípios aqui da região do Baixo e Alto Acre, o Vale do Juruá também, com o Rio Juruá, enfim. Parabéns ao nosso lindo estado e que venham muitos outros anos aqui com muitas celebrações e comemorações. Hoje você vai saber mais detalhes sobre a programação preparada pelo Estado para comemorar essa data especial para os acreanos. E no seu Jornal da Hora do Almoço vamos falar também sobre um problema que afeta diversas comunidades da nossa capital há 3 dias. O rompimento de uma adutora da ETA 2 deixou mais de 50 regiões de Rio Branco praticamente sem água. O Saerb trabalha para tentar resolver o problema e espera uma equipe vinda de São Paulo para tentar dar fim a esse transtorno. Você vai ver mais detalhes sobre isso e ainda hoje no seu JAC 1. A Polícia Civil prendeu 2 foragidos da Justiça no 2º distrito da capital. Eles são acusados de cometerem crimes graves. Com a frente fria, os acreanos correram para comprar agasalhos para se protegerem na massa de ar polar. Já quem não tem como se proteger ou se alimentar nesse frio, contou com a solidariedade da população. Vamos mostrar como foi essa ação solidária aqui na capital e também em Cruzeiro do Sul. Vamos falar também sobre o Junho Violeta, que é o mês dedicado ao combate à violência contra a pessoa idosa. De Brasília, você vai ver que a Comissão Temporária do Senado aprovou o relatório final sobre a crise humanitária e sanitária na terra indígena Yanomami. As sugestões devem ser enviadas agora para o governo federal. Vamos também ver as reivindicações da comunidade no seu Me Ajuda JAC 1. Na Baixa da Colina, o morador mostra o problema com a drenagem da água da chuva na estrada do São Francisco. Vamos saber também o que é destaque no G1 Acre nesta quinta-feira? E hoje começa o Circuito Junino 2023 com a escolha da Realeza Caipira aqui na capital. Tudo isso e muito mais você confere no seu Jornal do Acre, primeira edição, que começa agora. Olá, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao seu Jornal da Hora do Almoço. Como sempre, eu agradeço pela sua companhia, pela sua audiência e pelo seu carinho que você nos proporciona todos os dias nas suas participações aqui pela tela da Rede Amazônica. Lembrando que você também pode me ajudar a fechar o Jornal do Acre, primeira edição, todos os dias, mandando a sua reivindicação, sua foto, o seu vídeo mostrando o problema que está acontecendo aí no seu bairro, na sua comunidade. O que está acontecendo? Falta água aí onde você mora? Tem muitos buracos na rua que dificultam o tráfego das pessoas, dos condutores, aí aonde você reside? Também tem problema com esgoto? Tem outros problemas que estão afetando a vida da sua comunidade? Manda pra gente aqui o seu relato em vídeo, sempre com o celular na horizontal, que é o que se encaixa no formato de TV, e manda pra gente nesse contato que aparece aí na sua tela, 99211-2930, ou marcando a gente nas redes sociais pelo @RedeAmazônicaAC. Importante, junto com as suas informações, você deve enviar o nome da rua, o nome do bairro e o nome da cidade onde você mora, caso você seja do interior do estado, para que a gente possa mandar as informações sobre o problema e a localidade onde ele ocorre para as autoridades responsáveis para que o seu problema seja resolvido. Eu estou esperando aqui pela sua participação. Você também pode enviar por esses contatos a sua foto. Hoje, nesta quinta-feira, aniversário do Estado, 61 anos de emancipação territorial. Em 1952, o Estado foi elevado na categoria de território federal para Estado e, assim, ocupa, na verdade, esse status já nesses últimos 61 anos até atualmente. E aí você pode, nessa data tão festiva, enviar para a gente a sua foto com a bandeira do estado, com algum elemento que represente a nossa cultura, gastronomia, enfim, manda para a gente a sua participação nesses contatos. Eu estou aqui esperando e a gente vai repercutir
ao longo do nosso Jornal do Acre, primeira edição. Bom, a gente inicia a edição de hoje falando que ontem, na Assembleia Legislativa, o general de brigada do Exército Brasileiro, Luciano Batista, foi homenageado com o título de cidadão acreano. Em discurso na tribuna, o general agradeceu pelo título recebido e fez um relato sobre a experiência vivida no Acre e o carinho que tem pelo Estado. Ele falou sobre a difícil missão no combate ao drama das queimadas e o pesadelo da Covid-19 combatidos pelo governo e o povo acreano com muita garra e energia, e que sempre se colocou como cidadão acreano mesmo antes de receber a honraria. Luciano Batista também atuou nos estados de Rondônia, Amazonas, Paraná e no Distrito Federal. Agora a gente fala sobre as notícias policiais. 2 criminosos acusados de crimes graves foram presos pela Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Capturas, com o apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior. O primeiro teve sua prisão decretada pela 4ª Vara Criminal de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, pelo delito de tortura, sendo essa prisão feita pelos policiais do Acre no ramal do Garapeiro, na Vila Benfica. O preso é integrante de uma facção criminosa e, juntamente com outros autores, teria levado a vítima até um local isolado para praticar atos de tortura, desferindo várias ripadas nas costas, braços e mãos, tendo ainda filmado toda a ação. Já o segundo teve sua sentença definitiva decretada pela Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco, pelo delito de roubo majorado. Ele foi capturado na Travessa Gabriel, Vila Benfica, também aqui em Rio Branco. No caso em tela, o detido, agindo com grave ameaça, fazendo menção de que estaria armado, tomou a bolsa da vítima, contendo em seu interior a quantia de R$1.000 em dinheiro e um aparelho celular. Após as prisões, os custodiados foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes para a realização dos procedimentos de praxe e, posteriormente, serão conduzidos ao presídio da capital. Vamos falar agora sobre a frente fria. Os acreanos enfrentam o frio mais forte do ano até agora. A temperatura chegou aos 11 graus em Rio Branco e muita gente teve que correr para comprar agasalhos no comércio. A bandeira acreana tremulando é sinal que a frente fria, com ventos fortes, chegou ao estado. Um tempo que o acreano não está acostumado. Rapaz, eu sou fraco para frio, meu irmão. Eu já tô congelando essa hora. O Edson garantiu um par de luvas para não passar frio. Eu vou comprar logo um par, porque vai que amanhã tá pior do que hoje, né? Nesta quarta, a temperatura em Rio Branco chegou aos 11 graus. Até agora, essa foi a menor temperatura do ano na capital. Ficou mais frio que em São Paulo, onde a temperatura mínima nesta quarta foi de 16 graus. Apesar de estarem na expectativa para a chegada da frente fria, alguns acreanos não esperavam que a queda das temperaturas seria tão intensa. Muitos tiveram que correr para comprar agasalhos. O Israel sabia que o frio chegaria. Mesmo assim, foi pego desprevenido e precisou ir em busca de agasalho no comércio. Ele garante que gosta de frio, mas diz que não esperava tanto. Gosto, mas não nessa intensidade. Quando um friozinho mais leve é melhor. As vendas da Cleia aumentaram. Isso porque foi grande a procura por agasalhos. Começou a procura, né? E grande, porque o pessoal não estava com muita fé nesse frio, aí foi aumentando a intensidade. Então, até a tarde já foi meio que correria de pessoas em busca dos agasalhos. Alguns ainda aproveitaram a queda das temperaturas para comprar bebidas quentes. A Bruna foi até o mercado e garantiu um café quentinho. Geralmente eu não venho aqui, né? Já vou direto para o trabalho, mas hoje eu tinha que passar a tomar esse café, senão ninguém aguenta trabalhar, não. A dona Creuza acordou cedo para preparar o café que a Bruna tomou. Segundo ela, dias frios aumentam as vendas. Eu não sei o que dá, mas no momento de frio as pessoas sentem fome, né? E a expectativa para a venda é boa. Gostando ou não do tempo frio, sempre há um jeitinho para curtir esse período. Tomar um caldo bem quentinho, né? E se agasalhar, né? Assistir um filme, é isso aí.
Coisa boa, tomar um tacacá bem quentinho para poder se aquecer desse frio, uma sopa, um cozido e tá assistindo em casa um filminho, mas acordando cedo a gente enfrenta também esse frio para poder também enfrentar mais uma jornada nesses dias bem frios aqui no nosso estado. Bom, agora a gente vai para Cruzeiro do Sul saber as novidades por lá com a repórter Raíza Lima, porque teve ação solidária sendo feita lá durante esse período de frente fria. É isso mesmo, né, Raíza? Bom dia para você. Bom dia, Murilo, e para todos do Jornal do Acre, primeira edição. Exatamente, Murilo, essa boa ação está sendo realizada pelo CRES e parceiros. E a campanha ela leva o nome de Aquecendo Vidas, que tem como objetivo principal arrecadar roupas de frio e também cobertores para as pessoas em situação de rua aqui na cidade de Cruzeiro do Sul. A nossa equipe conversou com o coordenador do CREAS, Eliésio Herculano, ele que vai falar um pouco mais de como está sendo realizada essa campanha aqui na cidade. Vamos acompanhar. A Prefeitura, através da assistência da Secretaria de Assistência Social e o CREAS, o CRAS e outros organismos, estamos nessa luta, né, na campanha Aquecendo Vidas, em busca de minimizar também as dores dessas pessoas que estão à margem da sociedade nesse período desse frio intenso. Ontem nós tivemos assim o cuidado de promover uma sopa bem quentinha, saborosa. Também já começamos a arrecadação de agasalhos, cobertores. E nós levamos a sopa também, o amor, enfim, mas também cobertores, agasalhos para essas pessoas se aquecerem um pouquinho também durante a noite, que o frio se torna muito mais intenso ainda. Chegamos lá e já tinham promovido uma fogueira simples, mas estavam se aquecendo, mas muitos ainda de bermuda, alguns têm camisa, enfim. Uma situação muito triste que a gente precisa ter esse olhar caridoso. A sociedade cruzeirense é chamada a atender esse convite dessa campanha solidária, assim, para aquecer a vida dessas pessoas, porque é triste a realidade. Mas nós estamos na luta e iremos avançar mais, se Deus quiser, com a ajuda de muitas pessoas. Cobertores, camisas, gola polo, enfim, tudo que foi arrecadado a gente foi ter o cuidado de levar para eles, agasalhos femininos, masculinos, calças jeans, bermudas, tudo. As roupas, de forma geral, nós entregamos bastante ontem também e produzimos 150 sopas para levar. Levamos na ponte, no cais, cemitério, maternidade, o antigo TRE também. Nós levamos toda a sopa e também as roupas para nossos irmãos que estão nas ruas. Também está recebendo muitas ligações já de famílias que vivem numa situação muito precária, né? Casas desprovidas às vezes de paredes, enfim, também a própria vestimenta que falta muito nessas famílias. Mas queremos também levar, em nome de Jesus, para as casas terapêuticas, onde nossos irmãos que já estão lá e alguns que foram encaminhados há poucos dias, estavam também em situação de rua, precisamos também levar para eles os agasalhos, os cobertores, para que também minimize nesse momento as dores no momento de frio intenso. E olha, Murilo, aqui em Cruzeiro do Sul, atualmente, possui mais de 90 pessoas em situação de rua e essa campanha, claro, está ajudando muito essas pessoas em situações de vulnerabilidade. São essas as atualizações daqui do Vale do Juruá. Volto com você. Que bom, Raíza. Obrigado pela sua participação e pelas suas informações aí de Cruzeiro do Sul. Um bom trabalho para você. E o tempo esfriou em todo o estado. E, infelizmente, nesse frio, muita gente está em uma situação difícil sem ter o que comer ou sem roupas, cobertores. É exemplo de como a gente viu lá em Cruzeiro do Sul. Mas, assim como lá na segunda maior cidade do estado, aqui na capital, sempre tem gente de bom coração para ajudar essas pessoas e fazer uma ação solidária em favor desses moradores, dessas pessoas que estão em situação de rua. Quem mostra mais detalhes para a gente é a repórter Agatha Lima. O frio agrada muitas pessoas, porém, uma parcela da população, que são as pessoas em situação de rua, não ficam felizes com a chegada dele. Infelizmente, nesse frio, muita gente está em uma situação difícil, sem ter o que comer ou sem roupas e cobertores. A coordenadora do Centro de Referência Especializada para a População em Situação de Rua diz que cadastrados no local são 420 pessoas. E explica que a sopa que foi servida no final da tarde dessa quarta foi enviada pelo Restaurante Popular e que todas as doações da população são bem-vindas e de fundamental importância. A gente sabe que é uma população
que está precisando nesse momento. A gente precisa ter um olhar, né, um olhar mais humano, um olhar de solidariedade, porque nesse momento eles estão realmente precisando muito. A gente está recebendo doações, principalmente cobertores e capas, que são inúmeras pessoas. Hoje a gente tem cadastrado no Centro Pop 420 pessoas, mas a gente sabe que o número pode ser até maior. E eles vêm, muitos aqui vêm só quando souberam da campanha, vêm atrás de um cobertor, vêm atrás de um agasalho. Então é muito importante que a população venha nos ajudar, estejam junto com a gente. Esse tipo de ação gera um impacto na vida das pessoas em situação de rua, que hoje precisam do mínimo para ter uma noite melhor. Como é que foi tua noite ontem? Foi ruim, passei frio, quase não consigo dormir. Me buraco nesse corpo. O papelão, aí o vento forte, aí tirava de cima de mim. Hoje você veio atrás de um agasalho, né? Agora passo mais frio não. Melhorou? Melhorou, graças a Deus. Comeu também? Comi. Vai ter uma noite melhor hoje? Graças a Deus, vou mesmo. O seu José é natural de Porto Velho e não tem família em Rio Branco. Ele já vive em situação de rua há pelo menos 13 anos. Para ele, poder comer e vestir em um dia frio como o de hoje é uma bênção. Durante o tempo que eu estou aqui no Rio Branco, o frio que eu mais senti foi esse. Sem brincadeira. Eu até chamava, o pessoal de Rio Branco está muito medroso de frio, mas essa agora me pegou legal. O senhor conseguiu ganhar agasalho, cobertor? Cobertor eu ganhei. Graças a Deus que ela me deram 2. Não sei se foi privilégio, né? Mas me deram 2. Eu me meti no meio dos 2 e pronto, me enrolei mesmo. Com a sopa hoje fica um pouquinho melhor? Melhor ainda, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por isso. Importante essas ações solidárias para que essas pessoas que não têm as mínimas condições de poderem se proteger desse frio, de se alimentarem com dignidade, elas possam subsistirem. E a gente espera que esse acolhimento, as pessoas em situação de rua, possa evoluir para que elas não passem mais por esse tipo de situação difícil aqui nas ruas da nossa capital. Ainda hoje, no seu Jornal do Acre, primeira edição, você vai ter mais detalhes sobre o Circuito Junino 2023, que começa hoje com a escolha da Realeza Caipira. Você vai ver também mais detalhes sobre a situação da ETA 2, onde uma adutora rompeu e deixou várias regiões da capital praticamente sem água, com abastecimento muito reduzido. Vamos falar sobre isso ainda hoje, com muitos detalhes para você ficar por dentro de tudo dessa situação. Você que está aqui na capital está afetado por essa distribuição de água, esse problema na distribuição de água, melhor dizendo, você pode relatar para a gente nos contatos no 99211-2930 e também no @Rede Amazônica AC. Aqui na capital são mais de 50 regiões. No próximo bloco a gente vai ter mais detalhes sobre as informações de Brasília, porque a Comissão Temporária do Senado aprovou o relatório final sobre a crise humanitária e sanitária que o povo da terra indígena Yanomami passou nesses últimos meses e anos com a invasão ilegal do garimpo na região. Você vai saber mais detalhes aqui no seu Jornal do Acre, primeira edição. Agora, 11 horas e 43 minutos, a gente volta já já. De volta com o seu Jornal do Acre, primeira edição. Agora vamos falar do mês Junho Violeta, que está repleto de ações voltadas para a conscientização sobre a violência contra idosos, todo o combate contra esse tipo de ilegalidade. Hoje foi realizado o lançamento da programação voltada para a sensibilização de toda a população sobre o tema. O Junho Violeta foi instituído pela Organização das Nações Unidas e alerta para conscientização e combate a atos de violência contra os idosos. O objetivo da campanha é despertar a sociedade para impedir o sofrimento de idosos que têm enfrentado diversos tipos de violações.
15 de junho, ele é um marco nacional onde a gente fala sobre a violência à pessoa idosa. E nós estaremos fazendo ações de rodas de conversa, de palestras, nos nossos CRAs, no nosso Centro do Idoso, e ação também com os nossos idosos, que eles adoram. Mais de 53 mil denúncias foram registradas apenas nos primeiros 5 meses de 2023 em todo o país, envolvendo pessoas idosas. Dessas, 2.600 foram na região norte. De acordo com dados da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, pelo menos 136 denúncias foram registradas no Acre de janeiro até maio deste ano. Negligência, abandono, violência física, psicológica e financeira. De acordo com a presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, são muitas as faces dos crimes aos que os idosos são submetidos. E, na maioria das vezes, os agressores são familiares. E geralmente essas denúncias que as estatísticas mostram são as violências, digamos, que são perceptíveis por terceiros, mais graves, digamos assim, como a física, um abandono, uma negligência, né? Mas a violência psicológica, emocional, ela muitas vezes ela não é identificada, né? Muitas vezes as pessoas, então, inclusive, lidam como se não fosse violência, né? Piadas, xingamentos, né? Distrato, e são formas graves de violência. Ela lembra que existem vários canais para que denúncias sejam feitas e que pelo Disque 100 elas podem ser anônimas. Funciona 24 horas por dia, é um número nacional, mas ele chega para ser investigado a nível local pelas instituições de investigação e funciona no feriado, finais de semana, então ele é muito seguro e eficiente. Importante essa luta para que os nossos idosos eles se sintam e estejam mais seguros. Só uma correção, eu falei que o lançamento foi feito hoje, na verdade, como você viu aí na reportagem do André Amaral, foi feito ontem, na Praça da Revolução, por parte da Prefeitura de Rio Branco. A gente segue em frente com o Jornal do Acre, primeira edição, para te falar que o presidente do IBAMA foi à Comissão de Meio Ambiente da Câmara falar dos embargos realizados pelo Instituto em propriedades rurais aqui na Amazônia. A pedido do deputado de Rondônia, Coronel Crisóstomo, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, prestou esclarecimentos a parlamentares e prefeitos de municípios da Amazônia sobre os embargos de terras na região que têm ocorrido nos últimos meses. Agostinho destacou que a estratégia do Instituto é combater o desmatamento ilegal em terras públicas e grandes propriedades privadas em partes da Amazônia onde a derrubada da floresta é maior. O IBAMA está atuando nos municípios prioritários, a gente não tem perna para atuar em todo lugar, então os municípios prioritários estão com uma presença mais intensa do IBAMA. As ferramentas que a gente tem, notadamente a aplicação de multas e a realização de embargos. O diretor de Proteção Ambiental do IBAMA esclareceu que o embargo não atinge a área total da propriedade, mas somente o pedaço onde houve derrubada ilegal da vegetação. E destacou que a atuação do Instituto mira também propriedades onde embargos realizados no passado não foram respeitados. Quando você embarga a área, não era para utilizar a área. Não era para ter gado, não era para ter soja, milho, qualquer outra coisa, atividade em cima. Ou até o desembargo, ou até a conclusão do processo, né, mas, sobretudo, do desembargo. Né. Então, o que o IBAMA está fazendo? O IBAMA está fiscalizando essas áreas. Entre as limitações impostas aos produtores com áreas embargadas está a dificuldade para obter crédito rural em instituições financeiras. Além disso, grandes empresas que adotam critérios ambientais evitam comprar produtos dessas áreas, como é o caso de frigoríficos, que preferem não comprar animais de áreas onde o produtor não segue a legislação ambiental. Você tem atores de mercado, né, privados, enfim, empresas, enfim, que eles não querem comprar produto de quem tem algum tipo de embargo na propriedade. Né? Isso não tem relação com o IBAMA, isso tem uma relação de escolha de mercado. O representante da Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia, Edmundo Neto, manifestou preocupação com a situação de pequenos e médios produtores do estado. Nosso estado ele tem uma base produtiva
focada nos pequenos e médios produtores. E o presidente do IBAMA disse que o IBAMA tem dado prioridade a embargar grandes áreas, mas o Estado, o órgão ambiental, tem embargado pequenas e médias propriedades. Já o autor do requerimento da audiência avaliou como positivo o debate com o órgão ambiental. Apresentamos algumas sugestões para minimizar dificuldades dos nossos produtores, principalmente no estado de Rondônia, os pequenos produtores, enfim. E o IBAMA ficou de nos dar alguns retornos. Exemplo, não tratar agora embargos sobre pequenos produtores. Ele ficou certo de que isso não iria acontecer. Um dos caminhos apontados pelo IBAMA para agilizar a liberação de áreas embargadas já está funcionando no Pará. É a priorização na análise dos cadastros ambientais rurais, iniciativa que cabe aos estados. No caso do Pará, o Estado está dando prioridade para validar o CAR de quem está embargado. Então, o cara que está embargado precisa desembargar, precisa de mais velocidade, ele está tendo prioridade na hora da validação do CAR. E isso é importante. E ontem foi instalada no Senado a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a atuação de organizações não governamentais na Amazônia. A CPI pretende investigar a utilização do dinheiro injetado nos últimos 20 anos nas entidades. No primeiro dia da CPI das ONGs no Senado, tivemos a escolha da mesa diretora. A presidência ficou com o senador Plínio Valério. Ele foi eleito por unanimidade. São denúncias, né, que a gente tem que correr atrás. Há denúncias de tráfico de crianças, há comprovado, eu já tenho uma prova de terras compradas por ONGs estrangeiras com laranjas brasileiros. Então, são muitas denúncias que a gente não tem como provar, a não ser com a CPI. E a gente vai em busca dessas denúncias. A instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito acontece após 4 anos de tentativas. O parlamentar do Amazonas foi o idealizador do pedido da CPI. A vice-presidência do grupo ficou com Jaime Bagatoli e a relatoria com Márcio Bittar. Qual é a dúvida que paira, qual é a denúncia que paira? É que interesses estranhos ao interesse brasileiro, ao interesse principalmente de 28 milhões de brasileiros e brasileiras que habitam a Amazônia, proliferam contra a nossa vontade. Tem algumas coisas que estão erradas. A comissão é composta por 11 senadores titulares e vai aprovar na terça-feira da próxima semana o plano de trabalho. A CPI quer investigar a atuação das organizações não governamentais na Amazônia nos últimos 20 anos. Os trabalhos devem seguir aqui por até 130 dias. O foco da investigação será o financiamento das ONGs. O senador Plínio Valério diz que alguns caminhos já foram definidos. Eu vejo o Instituto Socioambiental, o ISA, a Fundação Amazônia Sustentável, são duas que fatalmente terão que vir aqui, porque pegam muito dinheiro e fazem pouco. E eles vão ter que nos provar que fazem muito. Se não conseguir provar, eu vou ter que dar parabéns para eles. A convocação de lideranças indígenas, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas e do Tribunal de Contas da União foram definidas. Nós não podemos continuar num território tão rico, vivendo tão pobre. A região norte, hoje, é a região mais pobre do país. Então, alguma coisa não está batendo. Você lembra ontem que informamos aqui nos nossos telejornais que a Comissão Temporária do Senado havia entregue o relatório final sobre a crise humanitária e sanitária na terra indígena Yanomami? Pois é, esse relatório foi aprovado ainda ontem e as sugestões contidas no documento serão encaminhadas para o Executivo Federal. A sessão começou com um impasse entre os integrantes da comissão sobre o conteúdo do relatório. A senadora Elisiane Gama discordou de algumas sugestões contidas no parecer de autoria do relator, senador Doutor Irã. Com o apoio de outras senadoras, a parlamentar convenceu o colegiado a retirar alguns pontos, o que possibilitou a aprovação do documento. Nós tivemos que fazer uma série de adaptações no relatório. O relatório, da forma inicialmente como estava apresentado, era um relatório que não poderia ser aprovado. Nós conseguimos retirar, por exemplo, a defesa da mineração em terras indígenas, que é ilegal do ponto de vista da nossa Constituição Federal. Nós conseguimos também deixar o registro aí da quantidade de crianças, não é? E não só crianças, mas também índios adultos que
vieram a morrer por conta dessa crise sanitária sem precedentes na história brasileira. Além das propostas que serão encaminhadas ao governo federal, a comissão sugeriu a aprovação de um projeto de lei que trata da identificação do ouro, para que seja possível confirmar o local em que foi extraído. O projeto de lei mais importante é aquele que trata da certificação da origem do ouro, que hoje ainda há uma controvérsia nesse sentido e nós achamos que foi muito importante deixar consignado no nosso relatório. Foi uma sugestão da nossa vice-presidente Elisiane e da base do governo e também um projeto muito semelhante que foi oriundo de uma proposição do nosso senador astronauta Marcos Pontes. O documento final da comissão reúne medidas econômicas e sociais para proteger os Yanomami e evitar o retorno do garimpo. O texto prevê também oportunidades de qualificação de mão de obras para garimpeiros conseguirem migrar para atividades legais. Há ainda a sugestão de programas de incentivo à agricultura familiar indígena e de melhorias na estrutura de atendimento à saúde e de proteção do território. Foi aprovado, né, com acordo de ambas as partes e hoje, na verdade, temos um documento para apresentar para o presidente Rodrigo Pacheco, né, conclusivo dessa comissão externa dos índios Yanomamis, a qual eu presidi, né, e tenho certeza que o Poder Executivo poderá apoiar e absorver muito daquelas informações que estão ali contidas nesse relatório. Bom, agora a gente confere a participação dos nossos telespectadores aqui no Jornal do Acre, primeira edição, porque hoje é aniversário do Estado. Em uma data especial como essa, a gente chama a população também para comemorar junto com a gente aqui no JQ1. Vamos aqui no telão A do Jornal do Acre, primeira edição, para mostrar as fotos que foram enviadas para a gente. Olha só, representando o Acre em Assembleia Geral do Laicato, na cidade de Porto Velho. A foto enviada pelo telespectador aqui, com as telespectadoras do Jornal do Acre, primeira edição, participando de um evento lá na capital rondoniense. Obrigado pela participação de vocês. Eles posaram aí com a bandeira acreana. E olha só, imagem linda. Ó, bom dia. Manda um bom dia para a Elisânia, mas quem está hoje aqui sou eu. O telespectador mandou para a gente a foto, olha só, dele com a bandeira acreana. Uma imagem linda, foi tirada provavelmente em um lugar litorâneo aqui do país, mas realmente uma foto muito bonita do telespectador enviada com a bandeira aqui do Acre. Obrigado pela sua participação e eu peço aqui para você, telespectador, enviar a sua foto para a gente junto com a bandeira acreana ou então de algum elemento da nossa cultura, da culinária. Você que está fazendo aí o almoço, está fazendo aquele cozido, tacacá, enfim, você que está aí nos assistindo, envie sua foto para a gente, ou você também pode enviar a sua foto de como é que você está acompanhando a gente aqui no Jornal do Acre, primeira edição, pelo 99211-2930 ou marcando a gente nas redes sociais pelo @RedeAmazônicaAC. Você posta a foto na sua rede social, faz um story e coloca lá na legenda ou então na publicação do story @RedeAmazônicaAC. E aí vai aparecer a notificação para a gente e a gente repercute aqui a sua postagem no Jornal do Acre, primeira edição. Continue enviando as suas fotos para a gente e também você pode continuar enviando a sua reivindicação pelo 99211-2930 e também marcando a gente nas redes sociais para o quadro Me Ajuda JQ1, que a gente vai ter mais detalhes a seguir, inclusive no próximo bloco, sobre uma reivindicação lá de um morador da Baixa da Colina, que mostra problemas com a drenagem da água da chuva lá na estrada do São Francisco, que causa alguns transtornos. Então a gente vai ter mais detalhes sobre isso ainda hoje no Jornal do Acre, primeira edição. E você vai ver também tudo sobre a programação do Circuito Junino 2023, que começa hoje. Ainda nessa edição, você vai ver como é que vai ser feita a abertura com a escolha da Realiza Caipira e também, claro, toda a programação ao longo do fim de semana. Uma novidade, Circuito Junino da capital nesse ano vai contar apenas com uma etapa, será etapa única. Então, você vai ficar por dentro de toda a programação que vai ser desenvolvida aqui na capital acreana, envolvendo um dos eventos mais aguardados do calendário junino neste ano. A gente volta já, agora no Acre, 12:02,
E continue com a gente acompanhando as principais informações desta quinta-feira de aniversário aqui no nosso querido estado do Acre. A gente volta já. De volta com o seu Jornal do Acre, primeira edição, para te mostrar as reivindicações da comunidade no seu Me Ajuda Jaquium. Bom, e para começar o Me Ajuda Jaquium de hoje, vamos mostrar a situação no bairro São Francisco. O morador relata que toda vez que chove, a água fica acumulada de um lado da rua, afetando a trafegabilidade dos moradores. Ele afirma também que já entrou em contato com o órgão competente, mas até o momento não solucionaram o problema. Na verdade, na região do São Francisco, lá no bairro da Baixa da Colina. Vamos acompanhar. Pessoal, estou aqui para mostrar para vocês uma situação recorrente aqui no estado de São Francisco, antes da ponte, no sentido do bairro, e depois da ponte no sentido seco. Local a lagoa, né? E toda vez que dá uma chuva, essa água fica empoçada aqui, ó. Porque aqui tem um boca de lobo que está extremamente de terra, de sujo. A prefeitura não faz nada, não vem fazer drenagem de serviço. O pessoal do comércio, os pedestres que andam aqui na calçada também são prejudicados, às vezes molham, né? E não tem para onde a água drenar, escorrer. Então a gente está pedindo ajuda aí do pessoal do Jaquium para que exiba essa matéria aí para ver se o pessoal da prefeitura se sensibiliza com essa situação. Aqui no bairro São Francisco, antes da ponte, em frente à borracharia. Tá? Essa situação. Tá, então a situação lá na região do São Francisco com esse problema da drenagem da água, toda vez que chove forte acumula água ali naquele trecho da estrada do São Francisco. Nós entramos em contato com a assessoria da Prefeitura de Rio Branco para sabermos o que a EMURB, que é o órgão competente nessa questão da infraestrutura, pode fazer para solucionar esse problema, mas até o fechamento desta edição nós não recebemos resposta. Lembrando que você pode continuar enviando a sua reivindicação para a gente no contato que aparece aí na sua tela e a gente repercute aqui nas edições do Jornal do Acre, primeira edição. É o 99211-2930 ou marcando a gente nas redes sociais pelo @RedeAmazônicaAC. Sei que muita gente manda o vídeo ou a foto no formato com o celular em pé, na vertical, e a gente não deixa de divulgar aqui. Mas para que o seu problema possa aparecer com todos os detalhes e no formato que se encaixa na TV, a gente pede para que você, telespectador, faça o registro com o celular na horizontal. Assim, as pessoas vão ter uma visão bem melhor, bem mais panorâmica e com muito mais detalhes sobre o problema que está ocorrendo aí na sua região. Lembrando que você tem que enviar a sua foto, o seu vídeo, com o vídeo você narrando a situação, ou se no vídeo você só aparece filmando, registrando o caso, ou envia a foto para a gente, manda a mensagem com um relato detalhado do problema que acontece aí na sua comunidade, se é falta de água, se é buraco na rua, se é falta de infraestrutura, de iluminação pública e junto com as informações que são essenciais. Nome da rua, do bairro e da cidade onde você mora, caso você seja morador do interior do estado, para que a sua reivindicação chegue até as autoridades competentes da forma mais completa e eles possam fazer todo o trabalho para resolver o seu problema e você, cidadão, possa conviver aí na sua comunidade, no seu bairro, com toda a infraestrutura e comodidade possível para que todos os problemas sejam solucionados. Aliás, para que todos os problemas sejam solucionados, para que todos os problemas sejam solucionados, agora saiu, juntamente com os órgãos competentes, para que você tenha toda a comodidade aí onde você mora. Então, manda para a gente a sua reivindicação nesses contatos que vamos repercutir aqui nas próximas edições do Jornal do Acre, primeira edição. Bom, a gente segue em frente agora para falar sobre um problema sério aqui na nossa capital.
porque mais de 50 bairros de Rio Branco são afetados com a redução drástica no abastecimento regular de água causado pelo rompimento de uma adutora na estação de tratamento de água da Sobral, a ETA 2. Equipes do SAERB tentam resolver o problema, mas o órgão aguarda uma equipe de São Paulo para ajudar a consertar a adutora. As equipes do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco seguem com os serviços emergenciais para tentar normalizar o abastecimento de água na capital acreana. Algumas tentativas de reparo foram feitas, mas sem muito sucesso. A gente tentamos ontem uma ação, a gente começou ontem por volta das 6 horas da tarde, a gente terminou ela por volta de 3h30 da madrugada. E a gente fez o teste foi aprovado, mas quando foi bombeado de fato mesmo, ela apresentou problema, defeito, A gente parou de novo e aí estamos com uma peça já para vir agora da retífica para poder a gente conseguir refazer de novo o segundo teste, Isso é um paliativo apenas. De acordo com o diretor-presidente do SAERB, uma empresa de São Paulo foi contratada de forma emergencial para resolver o problema em definitivo. Porque a gente está contactando uma empresa de São Paulo que tem know-how para poder consertar esse tipo de material. A gente contactou com ela já nos passou um orçamento, já foi tratado pelo prefeito, estamos vendo a parte legal, porque vai ser um emergencial mesmo, não tem como a gente fazer um processo todinho para poder daqui um mês resolver. É uma coisa para hoje, para ontem. E aí essa empresa chegando aqui com esse material, a gente crê que em 4 horas, 5 horas, de novo tem que parar por 4, 5 horas. A gente resolve de modo definitivo. A adutora que rompeu fica na estação de tratamento de água 2, a ETA 2, responsável pelo abastecimento em 53 bairros da capital. Com isso, as regionais do 2º Distrito, Calafate, Horto Florestal e Sobral foram afetadas. Segundo a direção do SAERB, o terreno em que a ETA 2 se encontra apresenta movimentação de solo e já estão sendo estudadas alternativas para que problemas como esse não voltem a acontecer. Então a gente pode contar com a sorte, a gente não tem esse domínio da natureza aqui. Esse maciço aqui está descendo permanentemente. A ETA não parou de vez por razões do esforço dos técnicos. Nós temos aqui uma lagoa que ela foi feita para poder decantar parte do material de tratar. Ela está com 1/3 só da área, então a gente percebe que aqui a ação da natureza ela é muito violenta, então a gente não pode mais contar com isso. Por isso o estudo de baixar a captação para abaixo da ETA 1, porque a gente vai garantir permanentemente uma estabilidade no sistema. E nos últimos dias, nos últimos 3 dias, as seguintes regiões ficaram sem abastecimento até a meia-noite dessa quarta-feira. O reservatório elevado do Calafate, que compreende os seguintes bairros: Distrito Industrial, Alphaville, Mocinha Magalhães, Joafra, Bairro da Paz, Ruilino 3, Fundação Hospitalar, Pedro Roseno, Vila Betel, Habitat Brasil, Primavera, Vilagem Tiradentes e também o reservatório do Tucumã, que abastece os conjuntos Ruilino e Tucumã, Nova Esperança, e também o reservatório Portal, que abastece o conjunto Itatiaia, São Miguel, Parque Residencial Calafate, toda a regional do Calafate, da Ponte do Igarapé Batista até o bairro Laélia Alcântara, Residencial IP, o INTO, a Alfac, o Presídio Francisco de Oliveira Conde e também o 2º Distrito da capital, nos bairros 6 de Agosto, toda a região da Via Chico Mendes, Taquari e bairro Comara. Bom, a gente vai ainda repercutir esse assunto na edição de hoje do Jornal do Acre, primeira edição, mas a gente vai mudar agora de assunto para falar sobre o aniversário do nosso estado, que completa 61 anos de elevação à categoria de estado. Em razão disso, o governo do estado vai realizar a tradicional solenidade alusiva ao aniversário, bem como a substituição da bandeira acreana no mastro que fica no calçadão da Gameleira. O repórter Andrew Amaral é quem traz para a gente mais detalhes sobre essa programação. Andrew, sobre essa programação, o que a população aqui de Rio Branco vai poder ser proporcionada durante essas festividades? Oi, Murilo, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Acre, primeira edição. Olha, 61 anos do Acre, 61 anos do Acre como Estado brasileiro. Vamos lembrar que antes o Acre era um território federal, e a gente não podia eleger
os governadores, enfim, os nossos representantes. Então, há 61 anos, o Acre passa a ter essa autonomia. Hoje, 15 de junho, a gente celebra essa data muito importante, né, de vários autonomistas, uma data histórica para o Estado. E aí, Murilo, a programação de atos culturais, né, esse ato de troca da bandeira, começa a partir de hoje e se estende durante todo o fim de semana. Eu tenho aqui a lista da programação que está sendo realizada pelo governo do estado com a Fundação Elias Mansur. Olha, hoje, dia 15, né, a partir das 3 horas da tarde, na verdade, às 3h30 da tarde, tem apresentação musical em relação, né, alusiva a essa data tão importante, com músicos da Assembleia Legislativa, e depois, às 5h30 da tarde, tem apresentação musical com o grupo Som da Madeira. Essas apresentações vão acontecer lá na Gameleira, né, onde vai ser realizado também esse ato de troca da bandeira com os representantes, com as autoridades aqui do nosso estado. Olha, aí, a partir da... Na verdade, vai ter uma apresentação, uma exposição, Tempo da artista Beth Lins, na Galeria Juvenal Antunes, e apresentação também do filme documentário Revolução Acreana no Cine Teatro Recreio, além de um espetáculo teatral chamado Rádio Seringal, com a companhia Garatuja Artes Cênicas no Teatro Recreio. Tudo isso vai acontecer hoje, viu, Murilo? Tudo isso faz parte da programação que será realizada hoje, a partir das 3h30, lá no calçadão da Gameleira, como eu disse, com a troca da bandeira. Já amanhã, dia 16, sexta-feira, tem a solenidade de entrega de revitalização do Memorial dos Autonomistas e também do Teatro Hélio Melo. Às 4h30 também tem outras atividades culturais. Às 5 da tarde tem a apresentação musical de novo do grupo Som da Madeira. E também às 6 da tarde aí a gente volta com essa mesma programação que será realizada hoje, né? O espetáculo teatral Rádio Seringal com a companhia Garatuja de Artes Cênicas, né? Aí nos dias 16, que é amanhã, sexta, sábado e domingo, a partir das 4 horas da tarde, naquela praça que fica bem atrás ali do Palácio Rio Branco, será realizada uma feira de economia solidária com comércio diverso. Isso vai até o domingo, então começa na sexta-feira até o domingo, essa feira ali atrás do Palácio Rio Branco. Tudo isso, Murilo, para comemorar os 61 anos do Acre como um estado do Brasil. Voltamos com você. Muito bacana, André. Obrigado pelas suas informações. Já já você volta aqui no Jornal do Acre, primeira edição. Bom, a programação repleta aí de atrações com muita coisa boa para a população aqui de Rio Branco, para que você possa comemorar o aniversário do estado. Então, tem toda essa programação completa para você hoje e na sexta-feira também. Vamos agora ver como é que está a movimentação do trânsito aqui nas ruas da nossa capital, pelo telão do Jornal do Acre, primeira edição. Olha só, já aparece aqui para a gente as informações e a gente nota que o mapa está na região do Bosque, ali nos conjuntos Guilmar Santos, região do Bosque, perto do pronto-socorro, e trânsito nesse momento muito intenso na rua Coronel José Galdino, que é uma das vias aí de acesso à Coab lá no Bosque, também a outros órgãos ali na região do Bosque, do conjunto Guilmar Santos. Então, realmente, trânsito muito movimentado para lá nesse momento. Também na Travessa Guarani, na região do Aviário, trânsito parado nesse momento. Existe lá uma escola particular ali por perto, então realmente o trânsito fica um pouco mais carregado, porque os pais vão buscar os filhos na escola. A gente pede um pouco de paciência para o condutor que vai trafegar por ali pela região do Aviário, principalmente na Travessa Guarani. Já nas demais regiões da cidade, olha só, movimentação bem tranquila nesse momento, já que hoje é feriado estadual. Lembrando que tem algumas instituições, algumas escolas que continuaram com aula normal, creches continuam em funcionamento, mas a movimentação na capital acreana bem amena
do que a gente costuma encontrar quando a gente vai no mapa de monitoramento aqui do Jornal do Acre, primeira edição, pelo sistema Waze. Então, é realmente movimentação aí muito tranquila, a região da Baixada da Sobral, que sempre registra altos índices de movimentação, Avenida Ceará, Nações Unidas, para você que vai se deslocar aí pela cidade, trânsito muito tranquilo nesse momento, mas não significa que possa abusar na direção. Vá com cuidado, vá com calma, com toda a segurança, use o cinto, obedeça aos limites de velocidade, toda a sinalização, para que você possa chegar no seu destino com toda a segurança e tranquilidade. Então, a gente recomenda sempre atenção no trânsito e segurança para todos. Avenida Antônio da Rocha Viana também, sempre movimentada para quem vai para a parte alta da cidade, para quem sai daqui para ir para o centro. Trânsito realmente muito tranquilo ali nesse momento, com os condutores conduzindo de forma muito tranquila pelas principais avenidas da nossa cidade. Bom, e a gente segue em frente com o Jornal do Acre, primeira edição, para fazer a nossa última pausa de hoje aqui do seu JAC 1. No próximo bloco, nós vamos saber mais detalhes sobre a situação do SAERB, da ETA 2, que está com a adutora ali prejudicada por conta de um rompimento. O órgão trabalha para tentar resolver o problema. A gente acabou de ver que agora o SAERB espera uma empresa com uma equipe vinda de São Paulo para poder ajudar nessa resolução. A gente vai saber mais detalhes já sobre isso, porque o SAERB está em reunião nesse momento com outras secretarias e a Prefeitura de Rio Branco para tentarem chegar a uma solução a esse problema. E você também vai saber mais detalhes sobre a programação do Circuito Junino 2023, que começa hoje na capital, lá no quadrilhódromo da Arena da Floresta, com a escolha da Realeza Caipira. E você vai saber mais detalhes da programação do circuito ao longo do fim de semana, para que você possa se preparar. Hoje tem aniversário do estado, com toda uma programação especial. Amanhã também tem atrações e vai ter também o Circuito Junino com mais atrações, apresentações de quadrilha, fim de semana, para você poder sair de casa com toda tranquilidade, com a sua família, para você aproveitar todas essas atrações. A gente vai saber mais detalhes sobre tudo isso já no seu Jornal do Acre, primeira edição, no último bloco do programa, agora no Acre, meio-dia e 24, Continue enviando as suas fotos pra gente, viu? Pelo 99211-2930 ou no @Rede Amazônica AC. Você posando com a bandeira do Acre, homenageando o nosso estado pelo aniversário de 61 anos. Você acompanhando a gente aqui no Jornal do Acre, primeira edição. Manda pra gente nos contatos, que eu estou esperando pela sua participação para a gente poder mostrar a você aqui até o encerramento da edição de hoje. A gente volta já. Voltamos com o seu JAC 1 aqui na Rede Amazônica. E nesta manhã, representantes do SAERB e de outras secretarias se reuniram na Prefeitura para tentar definir uma possível solução para esse problema do abastecimento de água nas regiões da capital. E o repórter Andrew Amaral é quem vai trazer mais detalhes para a gente, porque ele está nesse momento lá na sede da Prefeitura de Rio Branco. Andrew, você volta com a gente com mais informações sobre essa reunião. O que ficou definido? Oi, Murilo, estou de volta para falar sobre esse problema sério, que estamos enfrentando aqui em Rio Branco, com o rompimento dessa adutora lá na ETA 2, adutora que corresponde por 60% da captação de água aqui na capital acreana. Por isso, nesse momento, vários bairros passando por essa situação de ficar sem água. Olha, quem vai responder para a gente como é que está essa situação, o que ficou definido até agora, é o prefeito Tião Bocalon, que está aqui do meu lado. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Jornal do Acre, primeira edição. O senhor acabou de ter uma reunião com vários secretários. O que ficou definido em relação a esse assunto da água? Bom, primeiro de tudo, boa tarde a todos que estão nos vendo. Murilo, olha só, a situação realmente é crítica. E eu, como prefeito, quero pedir à população desculpas pelo que está acontecendo, e que tenha um pouquinho de paciência, que a gente está correndo atrás para resolver. Haja visto o quanto a nossa equipe trabalhou na madrugada, para amanhecer ontem, na madrugada de hoje, para poder
pelo menos arrumar um paliativo, porque o problema é sério. O que acontece? Era para a gente ter, como nós temos 2 motores de 800 cavalos, era para ter 2 adutoras de 800 milímetros. Infelizmente só tem uma. Então, por causa disso, quebrou e o conserto não consegue fazer aqui. Tem que vir uma equipe de São Paulo. Então, nós já autorizamos vir essa equipe de São Paulo, enquanto isso, a nossa equipe daqui buscou fazer um paliativo com a empresa daqui, né? E ficou lá, apesar de estar com vazamento, mas está conseguindo abastecer, né, uma boa parte, alguma coisa próxima de 800 litros por segundo, sendo que a capacidade dela é de 1.100 litros por segundo. Mas, de qualquer forma, hoje já começa a chegar a água novamente nos bairros, né, e a gente espera a empresa que está vindo de São Paulo hoje de avião, trazendo os equipamentos direitinho, né, possa trabalhar a partir de amanhã, vai dar outra parada amanhã novamente, uma parada em torno de 10, 12 horas para resolver o problema definitivo, né, e infelizmente é isso. Eu agradeço imensamente a compreensão da população e peço, por favor, vamos economizar a água ainda. Infelizmente, nós temos um sistema de água que tem mais de 20 anos, né, e que se gastou milhões de reais e não resolveram o problema da água de Rio Branco. E nós estamos correndo atrás da solução. E qual é a solução que a gente imagina que tenha que ser? Como é no mundo inteiro. Poços profundos. Então, nós agora há pouco falávamos com uma empresa, um geólogo lá de fora, que tem 20 anos de experiência perfurando poços no Brasil inteiro, e ele disse que aqui a gente pode encontrar água a aproximadamente 400 metros para baixo, que a gente acerta a rocha, porque a água boa em quantidade tem que vir de rocha e não da parte arenosa, né? Então, ele disse que é de 400 metros para baixo. Então, eu já tinha autorizado, já há 2, 3 dias atrás, a gente perfurar até 1.200 metros. E aí ele disse, não, espera aí, prefeito, aí com certeza até 1.000 metros a gente resolve o problema. Então, está autorizado o SAEB a contratar uma empresa para poder vir perfurar 2 poços, um no 1º distrito e um no 2º distrito, para a gente ter realmente, saber aonde é que está a água por aqui e poder tirar essa água aí sim, resolver em definitivo o problema da água de Rio Branco. A prefeitura está fazendo isso porque, graças a Deus, a gente fez uma economia na prefeitura, nós não estamos esperando dinheiro federal, nós temos recursos próprios e vamos perfurar esses 2 poços. Esses 2 poços está previsto alguma coisa em torno de 2 milhões de reais de investimento, mas aí pelo menos a gente vai ter certeza. Não adianta só ficar no achismo, nós temos que resolver. E resolver é perfurar. Então a gente vai perfurar 2 poços aí para saber sim aonde é que está essa água e tirar essa água para oferecer para a nossa população que não aguenta mais. Mais de 20 anos sofrendo com o problema de água e o nosso projeto é resolver o problema de água de Rio Branco, se Deus quiser. Prefeito, a partir do momento que essa equipe chega de São Paulo, qual é a previsão para a gente normalizar a água, né? A distribuição da água aqui em Rio Branco? Olha, essa equipe chegando de São Paulo, eles devem demorar alguma coisa em torno de 10, 12 horas, não é isso, Enoque? Para poder resolver o problema, né? Para poder fazer a solda nos canos e resolver o problema, né? E depois disso demora mais quantas horas, Enoque, para poder começar a produzir? 5 horas, né? Entre 3 e 5 horas, começar a sair água lá nos tubos. E aí, evidentemente, vai demorar mais uns 3, 4 dias para realmente normalizar como vinha antes. Que não é bom ainda, porque tem muitos bairros que recebem água só a cada 3 dias. Né? E o nosso projeto é ter água 24 horas nas torneiras, que é isso que o mundo inteiro tem e que precisa ter. Para ter qualidade na água, tem que ter água 24 horas. E o nosso projeto, quando a gente fala em perfurar poços, é para sair do problema do rio, porque o rio está aí há 20 anos e não resolveu. Então, por isso que a gente vai perfurar os poços para tentar resolver o problema de Rio Branco. Tentar não, resolve. Perfurando os poços, com certeza, resolve o problema de Rio Branco. Aonde que esses poços vão ser perfurados, prefeito? Um no 1º distrito, né, ali no 2º distrito, ali no Comara, e o segundo ali próximo do Tancredo Neves, onde a gente tem uma estação, onde a gente tem um reservatório grande que pode também receber essa água aí. Então, eu acho que é uma questão só de tempo. Esses poços, eu espero que a gente consiga licitar e contratar a empresa para perfurar esses poços aí, talvez dentro de 60, 90 dias, a gente já possa ter uma noção da perfuração desses poços. Volto a insistir. Nunca ninguém se preocupou em perfurar, não sei o porquê, mas nós estamos preocupados em perfurar porque sabemos que o mundo inteiro é assim. Por que é que a gente não faz igual ao resto do mundo? Prefeito, o senhor já falou, mas é importante a gente reforçar para a população, enquanto a água não é normalizada, economizar por enquanto, né, quem está recebendo água. Ah, sem dúvida nenhuma, perfeitamente. Olha só, você que está nos vendo, gente, a gente sabe que aqui em Rio Branco o desperdício de água é muito grande. Tem muitas mangueiras ligadas direto na caixa que o cidadão deixa correr água o tempo todo, aí falta para os outros. De 100 litros de água que é produzido pelo SAEB, 64 é perdido.
Então, nós precisamos reduzir essa perca. Como é que reduz isso? Se a população ajudar. E agora, nesse momento crítico que a gente está passando, você precisa nos ajudar. Economize água na tua casa, para que sobre água para o teu vizinho. Então, vamos ser solidários um com o outro. Vamos ajudar. A prefeitura sozinha não resolve, o SAERB sozinho não resolve. Você precisa nos ajudar. Nos ajude economizando a água. Tá certo, prefeito. Agradeço a participação do senhor aqui no Jornal do Acre. Nós é que agradecemos imensamente. E volto a dizer, eu tenho muita fé em Deus que a gente vai, com a perfuração dos poços, resolver em definitivo o problema da água de Rio Branco. Bom, então tá aí, Murilo, as explicações do prefeito Tião Bocalon. A gente fica esperando essa equipe que vai chegar, essa equipe de São Paulo, provavelmente amanhã, né, prefeito? E aí a gente vai ter esse prazo ainda para normalização da distribuição de água aqui na capital acreana, que deve ser entre 3 e 4 dias. Então, como a gente acabou de dizer, economizar água nesse momento é fundamental, viu, Murilo? Voltamos com você. Tá certo, André. Obrigado pelas suas informações e atualizações sobre essa situação que afeta aí mais de 50 comunidades aqui na nossa capital. A gente espera que esse problema seja resolvido o quanto antes. Obrigado mais uma vez, André. Um bom retorno aqui para a Rede Amazônica. Portanto, tá aí essa situação difícil aqui na nossa capital acreana, com esse problema no abastecimento de água que hoje afeta diversas comunidades. E diante de uma situação difícil, claro, fica a necessidade dos moradores terem que racionar a água, terem que economizar para não ficarem sem a água que ainda resta nas suas caixas d'água. Mas a gente espera que nas próximas horas esse problema seja solucionado. Ainda a Prefeitura espera a chegada dessa equipe de São Paulo para poder resolver esse problema lá na adutora da ETA 2. E a gente também torce para que as pessoas voltem, a partir dessa solução desse problema, a ter acesso à sua água encanada de uma forma muito regular e também para que a ETA também ela volte com toda a força, para que esses bairros não fiquem mais sem água. A gente sabe como é que a água é importante para os afazeres de casa, para lavar a louça, para lavar a roupa, principalmente para a asepsia, para a higiene pessoal. Então, a gente torce para que esse problema aqui na nossa capital seja resolvido de forma definitiva, porque são vários anos que a população já vem sofrendo com essa dificuldade no abastecimento de água. Bom, vamos agora falar de festa, porque o Circuito Junino 2023 começa hoje na capital acreana com a escolha da realeza e no fim de semana as quadrilhas iniciam as apresentações da etapa única deste ano. O repórter Eudérico Silva tem mais informações. Bom dia, isso mesmo, a gente vai falar sobre o 15º Circuito Junino aqui de Rio Branco, programação que começa hoje. Sobre isso eu vou conversar agora com Aurimar Aragão, que é coordenador de equipamentos culturais da Prefeitura de Rio Branco. Aurimar, bom dia, a programação começa hoje, o que o público já vai ter hoje? Bom dia a todos os telespectadores da TV Acre. Hoje começa com a disputa da realeza, né? Vamos conhecer a realeza do São João Municipal, né? O circuito municipal começa hoje a partir das 18 horas com a competição da realeza. Aí a partir de amanhã começa a competição das quadrilhas, até domingo. Quantas quadrilhas se apresentam aqui no 15º Circuito Junino? Competindo 7, aí tem mais algumas convidadas, né? Melhor idade do SESC e outras. Qual a premiação para quem participa da competição do concurso de quadrilhas? Tem premiação em dinheiro. A Prefeitura de Rio Branco vem valorizando muito o prefeito Tião Bocalon. Ele aumentou a participação, o valor de R$5.000 por participação, e também vem fomentando na premiação e garantindo a participação da representante do município no Arraial Brasil em Brasília. Aurimar, agora a gente está vendo toda uma estrutura montada aqui no quadrilhódromo, próximo da Arena da Floresta, tem algumas barraquinhas. Além das apresentações, haverá aí comidas típicas. Que outras atrações vocês vão oferecer para o público? A previsão de término das apresentações, a partir das 10 horas se encerra, né? Das 22 horas até as 23, 24 horas vai ter som ao vivo e muito forró aqui para a população dançar. Vamos estar abrindo o quadrilhódromo, o povo está dançando, se divertindo, fazendo aquela brincadeira saudável que a população precisa depois dessa pandemia e, acima de tudo, aumentar a autoestima da população. Então,
programação começa hoje, vai até domingo, certo? Começa a que horas? A partir das 18 horas, né? Brinquedo, muita comida típica. Você que está em casa com frio pode vir aqui tomar um tacacá, tomar um quentão, né? E se divertir um pouco, trazer seu filho para se divertir, aqui é um local seguro, né? Estamos montando toda uma preocupação, o prefeito tem se preocupado com a parte da estrutura da segurança também. E passar uma noite de lazer com sua família aqui no Arraial. Como é que está a expectativa dos grupos juninos? A gente sabe que eles se preparam, investem em figurino, ensaiam bastante. Como que está a expectativa desses grupos para participar dessa competição? A expectativa é muito grande. Primeiro que no estadual, aqui é o credenciamento vai ir para o estadual, nem todo mundo vai, né? A não ser que o município não participe. E aí a expectativa é muito grande. Ainda ontem à noite teve aqui no ensaio Saricana Roça, fazendo marcação de tablado, já passou aqui as meninas pega-pega, já passou aqui a Matutos na Roça fazendo marcação de tablado, que a expectativa, a gente vê que a atenção agora aumentou, triplicou, porque daqui você pode ir para o estadual ou você pode ficar lá de fora, ou você pode ir para Brasília representar o estado. Aurimar, queria que você explicasse agora como que vai funcionar a premiação, quando que o grupo ganhador será premiado e como é que funciona essa premiação? Na sexta-feira, a gestão, mas a Liga de Quadriginos do Acre, que é parceira do evento, né? Realizadora também do evento, vai estar entregando a premiação aqui ao vivo, né? A apuração também é ao vivo, tudo aqui no evento. Depois da última dança no domingo, com essa apuração ao vivo. E que tipo de critérios são avaliados? Casamento junino, figurino, evolução, harmonia e conjunto. Para a gente encerrar, Aurimar, queria que você deixasse o convite agora para quem está em casa, gosta de Arraial, gosta dessa programação. Queria que você fizesse o convite agora. Queria convidar toda a população rio-branquense, né, para estar hoje, a partir das 18 horas, dando início no nosso circuito junino municipal, aqui no nosso quadrilhódromo, na Amadeu Barbosa. Venha você e sua família. Maravilha, muito obrigado, Aurimar, pelas informações. Eu conversei aqui com o Aurimar Aragão, que é coordenador de equipamentos culturais da Prefeitura de Rio Branco. E fica o convite para quem está em casa para participar do 15º Circuito Junino. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Aldérico, pelas suas informações. Então fica aí o convite para a população poder prestigiar essa festa lá no quadrilhódromo do estacionamento da Arena da Floresta. Agora a gente vai saber quais são os principais destaques do G1 Acre com a Tasta, que já está aqui comigo no estúdio do JAC1 e vai trazer para a gente as principais informações dessa quinta-feira. Primeiramente, falando sobre uma polêmica envolvendo o senador Alan Rick e a classe médica, não é isso? Conta pra gente, Tasta. Bom dia para você. Exatamente. Bom dia, Murilo. Bom dia para todo mundo que nos acompanha pelo Jornal do Acre, primeira edição. Olha, o setor jurídico do Sindicato dos Médicos do Acre está elaborando um pedido de cassação por quebra de decoro do senador Alan Rick. O documento será encaminhado ao Conselho de Ética do Senado Federal após o parlamentar, durante discurso na última terça-feira, falar sobre um suposto boicote por parte dos médicos com registro no Brasil contra profissionais formados no exterior. No discurso, o senador afirmou que recebeu prints de conversas e áudios de profissionais formados no exterior que estão enfrentando dificuldades em se inscrever no programa Mais Médicos e que foi observado várias inscrições de médicos com registros nos conselhos regionais com o intuito de travar a participação dos profissionais formados em outros países. Segundo ele, esses médicos inscritos para trabalharem no interior do estado, por exemplo, não vão ocupar as vagas destinadas. A denúncia, inclusive, foi incluída em um ofício encaminhado para o Ministério da Saúde. O presidente do Sindmed, Guilherme Pulice, disse que o discurso do parlamentar, na verdade, dissemina ódio entre os profissionais e que os fatos não representam toda a categoria. Ele relembrou que a forma correta dos profissionais atuarem no Brasil após formação no exterior é por meio da revalidação do diploma. Em nota, o senador Alan Rick destacou que a questão trata de compromisso com a população que precisa dos atendimentos de saúde e não tem acesso. O senador ressaltou também que irá tomar as medidas cabíveis contra as acusações feitas pela presidência do sindicato. O Conselho Regional de Medicina no Acre também repudiou as declarações do senador, que considera irresponsáveis e infundadas. Em nota, a presidente do CRM no Acre, Leuda Dávalos, afirmou que o senador preferiu fazer um discurso superficial, dissidente e difamatório a fazer uma investigação sobre o fato que supostamente aí tomou conhecimento.
Então, impasse entre a classe médica, né, Murilo, e o senador Alan Rick. A gente, claro, vai continuar acompanhando. A gente viu aí que há várias movimentações de processos, né, tanto do senador como também do sindicato. E, claro, a gente vai continuar acompanhando esse impasse e essa polêmica. Com certeza, trazer as atualizações aqui para a gente durante as edições do Jornal do Acre, primeira edição, no Bom Dia Acre, e também você pode acompanhar mais detalhes no portal G1 Acre. Outro destaque, Tasta, que você traz para a gente hoje é uma história triste da morte de um idoso em decorrência do frio, não é isso? Exatamente. Olha, o idoso Evangelista da Costa, de 66 anos, foi achado morto ontem em uma área de mata na zona rural de Epitáciolândia, aqui no interior do estado. Segundo o delegado da cidade, Eustáquio Ferreira, o motivo do óbito foi hipotermia. Desde terça-feira, as temperaturas caíram no Acre e os termômetros chegaram a ficar abaixo de 10 graus na região do Alto Acre. Especialistas enfatizam, inclusive, que até o momento esse é o recorde de frio registrado no Acre neste ano. Foi um parente do idoso que o encontrou caído às margens do ramal. Ainda conforme o delegado, a perícia não encontrou nenhum sinal de violência do corpo da vítima. O idoso estava com calça jeans, camiseta, uma jaqueta e descalço. Segundo a perícia, não havia marcas de agressão, nem mesmo outro tipo de ferimento no corpo da vítima, o que aumenta a suspeita da hipotermia. Ao lado do corpo, ainda segundo a polícia, estava o cachorro da vítima que permaneceu no local até a remoção do cadáver, viu? Murilo, vale lembrar que durante esse frio no nosso estado, alguns projetos sociais e órgãos públicos estão doando agasalhos, porque realmente existe essa demanda e a sensação térmica, principalmente à noite, tem sido bem baixa, né? É uma situação realmente preocupante, Tasta, inclusive com os idosos, nesse caso um idoso que acabou ficando exposto aí a essa sensação térmica muito baixa, uma frente fria muito intensa e acabou, infelizmente, culminando no falecimento dele. Exatamente. E aí a gente até destaca, né, Murilo, veja qual projeto social sério que você acompanha, órgãos públicos como o Ministério Público do Estado, o próprio governo do Estado, e faça a doação também do agasalho, isso ajuda muita gente, né? A gente precisa também pensar nessas pessoas, né, em situação de rua, também idosos, então fica aqui o nosso alerta também, né, aproveitando aí essa questão desse caso no interior e enfatizando também como é importante ter esse cuidado, né, não só com os idosos, mas com todo mundo, né, Murilo? Exatamente. Tasta, obrigado pela sua participação, todos os destaques que você acompanhou aqui e outras informações você confere no g1.com.br/Acre. Por lá a notícia ela é divulgada 24 horas por dia de tudo o que acontece no nosso estado e na nossa região. Tasta, obrigado e uma excelente tarde para você. Obrigada, Murilo. Até mais para você e para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vamos agora acompanhar mais participações dos nossos telespectadores aqui no Jornal do Acre, primeira edição. Hoje que é um dia especial, é o aniversário do Estado. Vamos aqui para o telão, olha só, tem muito mais participações aqui com a gente. Vamos para a primeira foto. Bom dia, Jaquium, sou a Sueli e meus filhos estão assistindo. Arlen e Max, obrigado, Sueli, pela sua participação. Vamos para a próxima. Olha só, o registro aí do nosso material sobre o problema na adutora da ETA 2. Leonardo do Habitar Brasil, no bairro Nova Esperança, assistindo Jaquium. Obrigado, Leonardo, pela sua participação, pelo seu registro. Vamos para mais? Celebrando com o nosso Acre. Parabéns, Acre. Noemi Santos, do bairro Vila Nova, com essa foto aí, esse lindo buquê de flores. Obrigado pela sua participação. Aí a nossa telespectadora mandando também a sua foto com a bandeira do Acre. Ela não enviou a identificação, mas desde já agradeço pela sua participação. E outra telespectadora também mandando pra gente com a bandeira do Brasil, ligadinha com o Jaquium. Obrigado pela sua participação. Lembrando que o Acre teve aí toda uma luta durante sua história para se tornar um estado brasileiro. E a telespectador mandando pra gente o seu registro aí do Andrew com o prefeito de Rio Branco durante a edição de hoje. Obrigado pela sua participação. E o Jornal do Acre, primeira edição desta quinta-feira, termina aqui. Mais informações você confere durante a nossa programação e no Jornal do Acre, primeira edição, que começa hoje após o Jornal Nacional. Jornal do Acre, segunda edição, sempre com o Aires Rocha. Lembrando que você também pode ficar muito bem informado acessando o portal G1 Acre sobre as notícias do nosso estado e as notícias do esporte acreano pelo globoesporte.com/Acre. E acompanhe os nossos conteúdos sempre disponíveis 24 horas por dia no Globoplay. Para você, uma excelente quinta-feira. Até amanhã.